Vamos lá. Então, aqui a gente está então com o banco de dados. E quando você cria um banco de dados, nas versões anteriores não era assim não, mas essa é. Ele já te oferece uma tabela aqui. Eu vou pegar essa tabela, eu vou aproveitar ela para criar e vou criar uma tabela. Deixa eu ver que tabela que a gente pode criar. Vamos criar uma tabela. Não, 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 essa não. Vamos criar a tabela nome vulgar, que é a tabela mais simples do mundo. Beleza. Então eu vejo que aqui ele está perguntando em que formato eu quero, em que formato eu quero a minha tabela, eu quero olhar a minha tabela. E essa tabela aqui, o banco de dados eu criei, mas a tabela não, é só uma sugestão dele. Eu vou clicar aqui nessa tabela, eu e você. Vamos clicar no modo design. Ó, quando eu clico no botão direito aqui em cima, ó, ele me aparece isso aqui, ó. Salvar a tabela ou fechar tudo, se eu tivesse com várias tabelas abertas. Ou então botar ela no modo design ou no modo de exibição de folha de dados. Ela está, você não está sabendo ainda, mas ela está no modo de folha de dados. Eu quero ela no modo design. Quando eu chamo ela, eu cliquei no modo design. Quando eu falei no modo design, ele falou, ó, tem que salvar primeiro. Salva como? E essa tabela aqui, eu vou chamar essa tabela de nome vulgar. Nome vulgar. E como naquele macete que eu falei, de ter um nome pequeno, vou botar só NV. Porque NV é batido para danar, todo mundo sabe que NV é nome vulgar. Eu uso o seguinte padrão, eu dou força para você seguir o seu padrão, né? Mas a gente vai ver, em vários momentos, tem um momento que é melhor você ter um padrão. Então, qual é o meu padrão? O meu padrão é tabela com letra maiúscula. Que lá na frente no processamento, às vezes você dependendo de onde você está, você olha aquilo ali, você não sabe que aquilo ali é uma tabela ou se é uma variável. Então, a variável é um campo de uma tabela, né? Tipo, uma tabela árvore vai ter a variável nome vulgar, vai ter a variável diâmetro, vai ter a variável altura comercial, vai ter a variável estado frio, vai ter várias variáveis dentro da tabela árvore, né? E aí então eu chamo variáveis de nome de letra minúscula, com letra minúscula, chamo tabelas com letra maiúscula, só a primeira. No caso não vulgar não, porque é tão batido, não vulgar eu fujo do padrão e boto tudo em maiúsculo, NV. Da mesma forma DAP. DAP também é variável, é para ser em minúsculo, mas eu boto DAP em maiúsculo e pronto. É uma questão pessoal. Você pode botar, não, vou botar DAP como é variável, vou botar o DAP como em minúsculo. Tudo bem. Então, nome vulgar. Aí daí. E outra coisa também, além dos nomes curtos, eu não uso caractere especial e não uso espaço. Lá na frente, na hora do processamento, você vai entender por quê. Por enquanto você só tem que. Se você quiser usar espaço e quiser usar caractere especial, nessa versão do Access, ele vai aceitar completamente. Completamente. E dependendo do banco que você estiver criando, se você estiver criando, eu tenho ex-aluno que vive disso. Então, se você estiver criando um banco para um determinado cliente, você pode já facilitar o trabalho desse cliente e já usar o nome todo, o nome completo, com acento, com espaço, seja lá o que for. Tanto das variáveis quanto das tabelas. Tá beleza? Como a gente está pensando aqui num banco de dados para uso multifloresta, então esse banco de dados vai crescer muito, aí eu sugiro que você use nomes curtos, sugiro que você dê as variáveis sem espaço, sem caractere especial e com letra minúscula. E as tabelas sem espaço, curto, sem caractere especial e pelo menos a inicial maiúscula. Tá beleza? Então cria aqui uma tabela nome vulgar. E o primeiro campo que já veio automático no campo é esse aqui, que tem uma chavezinha aqui no canto, que não dá para ver direito talvez, no seu vai estar dando para ver, se você estiver trabalhando junto comigo. Estiver trabalhando aí, você vai ver lá uma chavezinha. E essa chavezinha quer dizer que esse campo aqui é a chave primária. A chave primária, o que é o campo chave primária? Hoje, você pode escolher mais de um para ser chave primária também.
A chave primária é a identidade de um registro. Opa, complicou? Não. Olha só, a tabela é um ente. Esse ente vai ser composto de várias variáveis, tá certo? De vários campos. E esse campo pode ser, que seria o título da coluna, né? CAP, DAP, nome vulgar, número da árvore, etc, etc, etc. Então, vários campos, né? Esses campos são variáveis que constituem um ente, que é uma tabela. Então, uma tabela para cada ente, e esse ente pode ou não ter várias variáveis que o caracterizam. No caso da tabela espécie, sabe lá quantas variáveis caracterizam uma tabela espécie. Eu tenho a lista aqui de mais de 100, 150, selecionados por uma menina que trabalhou no laboratório, a Janaína Pascoal. Então, ela selecionou lá 200 e poucas variáveis que caracterizam uma espécie. Cor da madeira, início da floração, um monte. A tabela não vulgar, não. Só tem uma coisa na tabela não vulgar. Nome vulgar. Não tem mais nada. A não ser o código do nome vulgar. Porque é esse código aqui, que é a chave primária, que é a identidade de cada nome vulgar. O banco não vai reconhecer o nome vulgar pelo nome vulgar. Ele vai reconhecer o nome vulgar pelo código do nome vulgar, daquele nome vulgar especificamente. Então, como eu estava falando, mogno vai ter um código, aguano vai ter outro código, cerejeira vai ter outro código. Cada registro, ou seja, cada nome vulgar, vai ter um código. O código, que está no campo chave primária, no código é a identidade daquele registro. É pela identidade do registro que o banco de dados se relaciona. Não é pelo registro em si, não é pelo nome vulgar. O nome vulgar você pode ir lá e alterar se quiser, editar. Ah, não é com 2 S, é com 6 cedilha. Vai lá e muda, sem problema. O código é que você não muda. Você criou um banco, criou um registro, aí botou lá, Abiurana, Abil. Pronto, Abiurana, Abil. Pronto, ele vai ter um registro lá, que é o número, esse registro vai ter um código, que é um número no campo código, um número. Esse número aí, uma vez, se você resolveu tirar, apagar, esse número não volta mais para o banco. Você pode criar um outro registro com o mesmo nome, mas aquele registro lá, uma vez que você apagou, você vai entender por que, lá mais adiante, ele não volta mais. Aquele registro era do aguano que você apagou. Não tem mais volta. Você pode até botar aguano de novo, mas o aguano vai ter um outro registro, um outro código. Vai continuar tendo aguano, mas aquele que era, vamos dizer que era o terceiro, aquele número 3 na tabela, código 3 na chave primária, não vai ter mais. Tá beleza? Agora, toda tabela, em geral, toda tabela, é melhor até que você pense assim, toda tabela tem um campo chave primária. E esse campo chave primária chama código. Aí não dá, porque quando você estiver processando, quando você pega código, organiza por código, indexa por código. Aí o banco vai perguntar, qual código, cara pálido? Você tem um monte de código aí dentro do seu banco de dados. Então, para facilitar, dentro do meu padrão, eu vou botar aqui assim, em vez de que ele está dizendo código com acento e tudo, né? Eu não vou fazer isso. Como é variável, eu vou botar em minúscula, código, 3 letrinhas só, aí underscore, porque eu não vou usar espaço, tá beleza? E eu vou botar código do nome vulgar. Código do nome vulgar, tá beleza? Eu reduzi. E aí eu vou ali do lado, ó, isso aqui é numeração automática, ou seja, toda vez que eu botar um registro, ele já vai dar um número, que é a identidade daquele registro. E aqui do lado aqui, que está aqui descrição, eu vou botar aqui descrição, eu vou botar aqui a descrição do que está escrito ali naquele código NV. Agora eu vou botar com todas as letras. Código do nome vulgar da espécie vegetal. Eu posso botar com todas as letras que eu quiser. Tá certo? Agora eu vou botar um outro campo. Aqui eu estou trabalhando com a tabela no modo design, no modo estrutura. Então agora eu vou selecionar outro campo. Esse outro campo aqui vai ser realmente o nome vulgar, que eu vou chamar só de NV, nome vulgar. NV. Aí é um texto curto, que é um padrão, o default.
Toda vez que eu crio um campo, eu dou um nome, que está aqui, nome curtinho aqui. Como é uma variável com letra minúscula, e aí texto curto. É o padrão, mas eu tenho vários tipos de campo, como a gente vai ver aqui. Vários tipos de campo. Mas eu vou manter ele como texto curto, que o nome vulgar é um texto curto. E eu vou explicar aqui o que é aquele campo lá. Nome vulgar da espécie vegetal. Eu não estou botando o nome vulgar da árvore, embora a tabela seja não vulgar. Não vou botar o nome da espécie da árvore, porque essa tabela não vulgar vai servir para várias tabelas, né? Uma tabela pode se relacionar com várias tabelas. Então, nome vulgar da espécie vegetal. E agora eu vou abrir essa tabela como folha de dados. Olha aqui, tá aqui, ó, modo de exibição. Quando eu passo um cursor lá, ó, ele já está me sugerindo que é folha de dados. Se eu clicar aqui, ó, ele vai perguntar, você quer que salve a tabela primeiro? Sim. Ou, desculpe, você deve salvar. Sempre que você vai lá no modo design, volta para o modo folha de dados, volta para o modo... Sempre ele vai falar para salvar. Salvei. E ele está aqui, ó. É uma tabela que só tem dois campos. O campo código do nome vulgar e aqui o campo nome vulgar. Veja bem, eu cliquei aqui. O que é ICNV? Olha aqui, ó. Olha aqui embaixo. Nome vulgar da espécie vegetal. Ele está me dando essa cola aqui. Aquele campo opcional lá, que se eu não escrever nada, aqui não vai aparecer nada, mas aqui está lá, nome vulgar da espécie vegetal. Quando eu clico aqui no campo nome vulgar, e quando eu clico aqui no código do nome vulgar, ele me fala aqui aquilo que eu escrevi. Código do nome vulgar da espécie vegetal. Cada nome vulgar que eu colocar aqui, tá certo? Ele vai automaticamente dar um número. Por exemplo, andiroba é o nome vulgar. Ele já deu um ali. Vou partir para o 2 agora. Aguano. Partir para o 3, cedro. Partir para o 4, mogno. Vou digitar esse nome vulgar todo aqui, nem pensar. Não é, vá. Se eu não tiver nada melhor, eu vou pegar uma lista do Excel qualquer que eu tenha um monte de nome vulgar e vou adotar. Imagina. Não vou. Eu só estou te ensinando a criar uma tabela. Uma tabela simples, que é a tabela nome vulgar, que é um ente, nome vulgar é um ente, porque ele se repete, então não pode, tem que estar cedro, mesmo que eu use zilhões de vezes, só vai estar escrito uma vez, que é o registro 3 da minha tabela nome vulgar, chama cedro. Se eu apaguei esse cedro aqui, se eu apagar esse cedro, ó, eu apaguei. Pronto, agora eu tenho 1, 2 e 4. Cadê o 3? Não tem, já foi. Eu posso até botar cedro de novo, mas esse cedro aqui vai ter um registro 5. Não adianta, você vai entender por quê. Apagou, já era. Por isso que chama chave primária, por isso que é o código daquele nome ali. Então, andiroba, aguano, mogno, cedro, seja lá o que for, vou botando todo aqui. Eu só não vou botar, porque eu estava querendo te mostrar a criar uma tabela. Te mostrar como criar uma tabela. Tá certo? Vou voltar agora para o modo design. De duas formas eu posso fazer. Vê que quando ele estava no modo design, aqui estava aparecendo uma tabela em modo folha de dados. Estava aparecendo com essa cara aqui. Como eu estou no modo folha de dados, aí ele já me sugere modo design. E aí o modo design, eu posso clicar aqui, ele já me mostra no modo design. Folha de dados, design. Quando está no, ele me oferece outro, tá vendo? Para eu poder trabalhar. Eu posso fazer isso, também posso chegar aqui, na tabela aqui, porque eu posso não estar com essa barra de ferramenta aqui exposta, né? Posso estar com ela recolhida. Então eu posso aqui direto, clico no botão direito do mouse e chamo a tabela no modo design novamente. Tá certo? Vou abrir aqui e vou fixar. Tá beleza? Então tá aqui. Veja bem, para essa tabela eu só tenho essas duas variáveis aí, pronto. Uma variável, na verdade, que é o nome vulgar. E essa daqui já é uma variável automática, que é a autonumeração, que é o código, que é a chave primária.
Nessa tabela aqui, não vulgar, veja só, eu escolhi texto curto, mas veja só os campos que ele me oferece. Texto curto e texto longo. Dependendo da versão que você tiver no Access, ele pode chamar texto e memo. Texto e memo. Aqui, a partir da versão passada para essa, é texto curto e texto longo. É a mesma coisa. No caso de texto curto, eu te falei, não pode ter duas informações na mesma célula, né? Então, como é o nome dele? Francisco José de Barros Cavalcante. Essa é uma informação. Ué, mas não são 4 informações? Não. O nome dele é Francisco José de Barros Cavalcante. Isso aí é um texto curto. O nome dele é esse nome. O outro, José de Arimateia Silva, é um outro nome. Mas é um texto curto. É um texto tipo Abiurana Abil. São 2 palavras, mas é um nome vulgar de uma espécie, certo? Cedro rosa, são 2 palavras, mas é uma informação só, é o nome vulgar de uma espécie, cedro rosa, tá certo? Não são 2 informações, tá certo? Inclusive, na nossa tabela árvore, ou na nossa tabela espécie vegetal, a gente pode olhar lá Carapa guianense. Se eu for um botânico, eu vou ter uma tabela gênero e uma tabela espécie. E aí no gênero vai estar carapa. Você não quer? Espécie carapa guianense. Eu posso querer separar. Com certeza nós vamos separar aqui família. Mas vai ter a espécie e da espécie não vai ter uma tabela intermediária gênero. Porque a gente não trabalha pelo menos eu, engenheiro florestal, que faz trabalho, não trabalha com nenhuma análise de gênero. A gente só trabalha com espécie e com família. Apresenta relatórios por família e por espécie. E aí, então, a espécie tem uma família. Não tem uma tabela intermediária que é gênero. O texto curto, então, é tudo que é nome de alguma coisa. Texto curto, mesmo que seja mais de uma palavra. E texto longo é um campo que não serve para nada no banco de dados. Você pode botar lá, mas o banco de dados não vai fazer absolutamente nada com ele. Por quê? Porque não é processável. Por exemplo, você pega um livro de caracterização de espécie, por exemplo. Um livro de caracterização de espécie. Aqui, espécie para lenha. Isso aqui, espécies para lenha. Aí tu vai pegar aqui e vai olhar lá. Todas as espécies que tem um monte de informação aqui, e aí daqui a pouco tá lá. Aí tem um parágrafo lá que diz lá, essa espécie, não sei o que, de rápido crescimento, blá, 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 e tem um monte de coisa escrita lá dentro. Você não quer jogar aquela informação fora, então você bota lá no campo mesmo. Ou então essa espécie está quase ameaçada de extinção por causa do garimpo, sei lá. Qualquer coisa que o autor tenha falado, ao acabar de descrever a espécie, tenha tido vontade de fazer alguma observação sobre ela. Essa informação entra num campo texto longo ou agora chamado de texto longo mesmo, ou um campo memo ou um campo texto longo. Não tem processamento em cima disso. Num relatório você pode botar lá. E aí imprime também o campo memo, o campo texto longo. Aí vai imprimir lá no rodapé do relatório aquilo que o autor falou sobre a espécie e que você registrou. Mas processamento de dado, considerando esse campo aí, não rola. Então, texto curto, texto longo. Número. Você só precisa de ter um número. Vamos dizer que seja aqui não vai dar. Vou botar aqui um campo número. Se você disse que é um número, olha só quantos números você pode escolher. Um byte só, um inteiro longo, um simples, um duplo, um ID de replicação, um campo decimal. Você não precisa nada disso. Um campo byte é só um registro. Você pode só dizer se ele quer, se você poderia se você botar duplo aqui, serve para tudo, para qualquer coisa. Se tiver fração, ele serve. Se tiver decimal, ele serve. Se for para o número da placa, ele serve também, só que não vai ter decimal. Né? Então o duplo serve para tudo. Existe árvore 3 e árvore 4. Não existe árvore 3,5. É verdade, não existe árvore 3,5. Então você pode usar, no caso do número da árvore, um campo inteiro.
Mas um campo inteiro e um campo duplo é mais que suficiente para qualquer coisa que você puder pensar na engenharia florestal. Ah, mas peraí, o que quer dizer cada uma dessas coisas? É só você, se estiver interessado, é só você procurar na internet, porque tem coisa que eu nem me lembro mais. Eu nem me lembro mais. Eu sei que bate é só um, eu trabalho sempre com inteiro e duplo. Inteiro e duplo. Decimal é só o decimal, porque duplo tem o inteiro, tem a parte inteira e tem a parte decimal. E depois, mesmo que você trabalhe com duplo, número da árvore, vai ser só na tabela, na consulta e na tabela. Quando você for fazer o relatório, você vai tirar aquelas casas decimais, ele vai aparecer inteiro, o número da faixa, o número da árvore, vai aparecer inteiro do mesmo jeito. Então, você também tem um campo número grande, que é para um número maior, não tem nenhuma coisa que você vai escrever dentro do seu plano de manejo, do plano operacional na engenharia florestal, que você vai precisar de número grande. Aí tem data e hora, aí todos os formatos de data, quando você data e hora aqui, tem todos os formatos de data, ó, e de hora. Então você vai ter aqui, ó, data, aí você olha aqui o exemplo e vê quais que você acha mais interessante. E quando você achar mais interessante algum, por exemplo, esse daqui, se você escolheu esse formato de data abreviada, você pode escolher a máscara de entrada, que é esse campo daqui, que eu vou clicar aqui, tem que salvar de novo. Opa! Aqui, peraí, data de início, vamos ver, não tem nada, esse aí eu botei só o nome qualquer, aqui, data. Eu cliquei aqui no campo data e hora, aqui eu falei que é data abreviada e aqui eu vou escolher uma máscara de entrada. E aí eu posso escolher, o que é máscara de entrada? É qualquer formato que eu quero, ou hora decimal, eu quero um formato desse jeito aqui, desse aqui, vou escolher desse daqui. Ou seja, 2 dias para dia do mês, 2 dígitos para mês e 4 dígitos para ano. No campo vai aparecer assim, ó. 4 aqui, ó. 4 que é o formato da data que eu quero que ele apresente. No formulário ou na tabela, vai ficar com essa máscara aqui, para já indicar para quem está digitando como é que eu quero que ele digite. Você está cansado de ver esse tipo de máscara de entrada em formulários que você digita no computador. Também, no caso de campo texto, eu vou tirar essa data abreviada daqui, eu vou botar campo texto, aqui, texto curto, e eu posso também usar a máscara de entrada. Opa! Será que eu errei aqui? Calma aí. Não é no campo texto, é no campo... Será que é número? Deixa eu ver aqui. Um instantinho só. Número. Máscara de entrada não é. Ah, sim. Então, olha só. No caso de número ali, eu posso ter várias máscaras de entrada. Tá vendo? Desculpa. Formato, tá vendo? Eu posso ter vários formatos de número. Aqui é moeda, euro, real. Posso ter vários formatos. Ó, com 3 casas decimais ou com 2. Eu posso ter um formato padrão. Esse aqui é o formato padrão, tá vendo? Em porcentagem, eu posso ter milhar, eu posso ter formatos diferentes para número. Eu não esquento muito a cabeça com isso, porque isso aí é só a cara que você vai ver. Eu esquento a cabeça com esse formato, por isso até que às vezes eu tenho que olhar lá para saber o que ele está dizendo, porque nesse lugar aqui, na tabela, isso não quer dizer nada. Eu vou querer isso aqui muito bem arrumadinho, muito bem apresentável no formulário, seja no formulário de digitação, seja no formulário de navegação e no relatório, na hora de imprimir. Aqui no banco, tanto faz. Deixa com todas as casas decimais que tem direito, com ponto, sem ponto, eu não arrumo a minha tabela aqui não. Aqui eu só digo se é um texto, se é uma data, se é um booleano, por exemplo. Eu digo assim, se é um número, quando é um texto curto, é texto curto. Se é texto longo, é o campo mesmo, né? É o formato assim.
Aí o número, eu sempre formato o número ou inteiro ou duplo. Pronto, satisfaz a todo mundo. Aí depois aqui, ó, data e hora, eu também formato a data e hora, do jeito que eu quero que a data formata. Aí moeda, eu nem uso moeda, eu uso número, não uso moeda. Numeração automática, eu já não posso mais, porque numeração automática, só se eu estivesse criando a tabela do zero, mas ele já é a sugestão de numeração automática de chave primária. Então, como já tem um campo lá de numeração automática, ele não deixa que ter dois campos de numeração automática. Se não, você usa direto. Se não, você usa direto. Que também você poderia ter um campo 0 ou 1. Também poderia ser um campo numérico, ou 0 ou 1, que também funcionaria no processamento como sim ou não. Então, sim ou não. O objeto OLE, aí é um campo que você coloca, por exemplo, na tabela pessoa, e todas as pessoas, da mais importante a menos importante, se é que tem um grau assim, importante em termos de salário, em termos de estratégia, a mais importante, a pessoa é uma coisa, função é outra. Mas todas as pessoas vão estar dentro da tabela pessoa. E aí, na tabela pessoa, vai ter um lugar ali para botar a foto da pessoa, né? Motosserrista, qual motosserrista? É o Toinho. Qual o Toinho? Aí, tá, esse Toinho aqui. Não, eu quero que venha aqui os caras que vão ser promovidos, sei lá, servidor do mês, sei lá. Aí vai estar lá, sorteado, sei lá. Aí tem a foto lá do Toinho. Então, aí é um objeto OLE, uma coisa que eu vou colocar lá dentro do campo. Hiperlink é através desse campo aqui, hiperlink, que eu vou botar o endereço de uma página. Por exemplo, se é na página espécie, eu quero que, clicando aqui, eu acesse a página do Jardim Botânico do Rio de Janeiro sobre aquela espécie. Aí eu clico direto, aparece lá. Ou pode ser um hiperlink para para uma tabela, ou para um banco de dados, ou para um texto, ou para uma planilha, dentro do próprio meu diretório, ou na nuvem, tanto faz. Então é o hiperlink. Anexo é um campo que eu coloco qualquer coisa lá. Posso botar foto também, posso botar, só que não vai aparecer a foto, vai ficar só guardado lá. Posso botar o relatório em PDF, acabei o relatório, acabei o processamento, apresentei para o cliente, salvei aquele relatório como PDF, aí ele todinho, feitinho, eu boto ali no campo anexo, o relatório, um campo relatório em PDF. Aí no anexo eu posso botar qualquer coisa, tá certo? Qualquer coisa. Uma planilha, o que eu quiser eu boto no campo anexo ali. E aí esse campo calculado, que é coisa de que não, também é outra coisa que eu não uso, que você poderia desconsiderar também completamente, que é se você quiser que na tabela ele faça alguma conta. Tipo assim, você bota o CAP, hora você bota DAP, aí ele já pega o CAP e já divide por pi, para dizer que aquele CAP, qual é o DAP daquele CAP. Não precisa você fazer isso agora, na tabela não. Todo o processamento se dá lá no ambiente de consulta. Não precisa se calcular nada aqui. O processamento é todo lá. Lá é que é feito o processamento. Isso aqui é para atender solicitação de cliente. Que fala, por que não tem um campo calcular? Aí vai. Aí eles vão criando variações de número. Já apareceu o símbolo euro, já apareceu, isso não precisa. Isso é lá no relatório e no formulário que você pode dar essa formatação toda para ficar super bonito. Aqui você nem olha registro, você só trabalha com variável, não tem porquê você ficar perdendo, no meu entender, perdendo tempo com esse tipo de capricho. Você quer só a pureza do dado, né? Claro, se for um número decimal e você botar lá, esqueceu e botar lá como inteiro, que é o padrão para campo numérico, é inteiro. Aí você bota lá e o campo é decimal, digitou tudo em decimal, ele vai jogar todo o decimal fora. Importou uma tabela digitada no Excel com os decimais, importou para um campo que você esqueceu e botou como inteiro, em vez de duplo, perdeu. Então, o que você pode fazer então para evitar? Bota tudo duplo. Campo numérico, duplo. Eu ainda separo inteiro e duplo, mas tem que tomar cuidado com isso. E aí eu boto sim ou não também, eu boto data e hora, com certeza, porque é conta com hora que eu tenho que fazer. Objeto OLE, dependendo da tabela, hiperlink, dependendo da tabela, anexo, dependendo da tabela, calculador, esqueço isso. E esse aqui é assistente de pesquisa. Esse é o campo fundamental. Eu te falei lá atrás que as tabelas, os entes se relacionam no banco de dados. Um ente pode ter relação com vários outros entes. E normalmente isso acontece.
Tem alguns entes que têm relação com vários, tem alguns entes não, mas tem relação com vários. Essa relação se dá através da chave primária, ou seja, através, não é pelo nome que está lá no registro, mas pela identidade daquele registro, que é o código que está lá no campo chave primária. É através desses campos chave primária que os entes se relacionam dentro do banco. Relaxa, você vai entender isso melhor conforme a gente for fazendo. A gente não fez nada ainda, mas imagina, quando você for falar, tá, árvore, tá bom, aí nome vulgar. Aí o nome vulgar dela puxa vida, qualquer coisa. Kumaru Citim. Tá bom, Kumaru Citim. Kumaru Citim. Você não digita Kumaru Citim. Você não vai digitar Kumaru Citim. Já pensou o digitador fizer isso? Cada hora ele pode escrever Kumaru Citim de um jeito. Aí vai sair criando o nome vulgar. Não é. Puxa o nome vulgar lá da tabela nome vulgar. Aí quando ele digita o C, já começa por, sei lá, qualquer coisa que começa com C e A. C e S, vai em ordem alfabética. Conforme ele vai digitando, vai sugerindo o nome, para ele dizer, ok, é isso aqui, dá o Enter. Ele busca lá da tabela nome vulgar. Ele apresenta aqui os nomes vulgares. Esse nome vulgar eu quero registrar esse, porque esse é o nome vulgar daquela árvore. Só que quando eu vou digitar, não tem ele. Aí você teria que ir lá na tabela nome vulgar, digitar o nome vulgar, para essa daqui reconhecer, para essa tabela árvore, puxar na pesquisa o nome vulgar que você quer se referir. Você não digita o nome vulgar, você só escolhe o nome vulgar que está lá na tabela nome vulgar. Se ele não está cadastrado, cadastra e pronto, agora não precisa cadastrar mais. Já existe aquele registro na sua tabela nome vulgar. E essa relação entre tabelas se dá através daqui. Tudo tem outros caminhos, tudo que eu estou falando é relativo, pode melhorar não. Você pode fazer por um caminho, pode fazer. Isso aqui o grande lance é esse. Você tem muita flexibilidade, mas eu estou te dando um caminho mais simples, mais seguro, que não vai dar erro. Depois aí você pega a varinha de condão, aí tu pode criar e acontecer. Mas toda a tabela tua vai ter só um campo de chave primária, toda a tabela vai ter chave primária, e assim não dá erro. Todo o teu número é inteiro ou duplo. Duplo é com caso decimal, não precisa mais do que isso. Aí assistente de pesquisa vai buscar lá na outra tabela na qual faz relação. Tá beleza? Essa tabela aqui, nome vulgar, ela tem a relação de um para muitos com a tabela árvore, é verdade. Mas é a tabela árvore que vai puxar o nome vulgar. Então o assistente de pesquisa vai ser utilizado lá na tabela árvore para pesquisar qual o nome vulgar que eu quero na tabela nome vulgar, tá certo? Então eu tenho aqui agora uma tabela nome vulgar, e todo nome vulgar que eu adotar, eu vou chamar lá da tabela nome vulgar. E todo nome vulgar que eu tenho, eu vou botar nessa tabela não vulgar, e se eu não tiver, é nela que eu vou colocar. Aqui nessa tabela não vulgar, eu vou chamar ela no modo design direto, de novo, aqui ó, não vulgar, pensa, agora eu tenho quatro nomes. Eu vou te dar uma tabela que você vai importar, vai ter um arquivo que você vai ter que baixar, tabelas a importar. Porque como eu falei, a maior parte da informação dentro de um banco, você importa, você não digita. Imagina uma tabela não vulgar. Então essa tabela não vulgar aqui, eu vou chamar ela no modo design. E aí, ó, no nome vulgar aqui, ó, eu clico aqui no texto curto. Não adianta eu clicar aqui, nem aqui, nem aqui. É aqui que eu clico. Aqui, texto curto. Aí aqui, ó, vou aqui embaixo, aqui, ó, geral, indexado. Tá vendo indexado aqui? Tá escrito não. Tá aqui, o indexado tá escrito não. Essas outras coisas a gente vê depois, com calma. Mas, ó, indexado, tá escrito não. Aí eu vou clicar aqui do lado. E vou dizer assim, sim, eu quero indexado. E duplicação não autorizada. O que quer dizer isso? Se eu mandar ele buscar, digamos que eu tenha 900 bancos, 900 nomes vulgares. Se eu mandar ele pesquisar escorrega macaco, se eu mandar ele pesquisar escorrega macaco,
no banco, ele vai pegar esse nome escorrega macaco e vai comparar com todos os nomes, os 900, 800 nomes que eu tenho lá, não vulgar, um com um para ver se bate com o escorrega macaco. O computador faz, antigamente, na época do 286, naqueles computadores que eu estava te falando, que era disquete e tal, o computador nem tinha memória, tinha vaga lembrança, qualquer coisa que você fosse dar trabalho para ele, você tinha que sentar e esperar. Tá com um monte de número. Ainda mais quando você tinha um HD de 10 MB, de 20 MB, mandava ele calcular o volume da árvore, você tinha que esperar ele calcular. Mandava ele procurar um nome, você tinha que esperar ele achar. Então, o processador era lento. Aí, o que acontecia? Você indexava os campos que eram objetos de pesquisa. Se você vai pesquisar, vai fazer alguma pesquisa naquele campo, você transforma ele em linguagem de máquina. E aí você usa seek. Usava um comando, seek, é uma linguagem antiga. Seek, é procura, né? Aí a resposta era automática. Isso aqui é a mesma coisa. Se você é um campo que de repente tem um campo, por exemplo, espécie, e você vai ter zilhões de espécies, e você vai querer pesquisar, vai usar o nome esse campo para fazer alguma pesquisa dentro do processamento, e vai ter um monte de processamento, de repente, um monte de processamento, inclusive pesquisar a espécie, aí é melhor você indexar ele, tá certo? Aí você diz, sim, eu quero que indexe, quero que transforme em linguagem de máquina, porque embora esse computador seja muito mais possante do que o anterior, também se exige muito mais dele do que no anterior. Então vai ter um monte de processamento. Então, quanto mais você puder facilitar o trabalho dele, melhor para ele responder rápido. Então você vai dizer indexado, indexa. Ele vai pegar cada registro e vai transformar em linguagem de máquina para ele achar rapidamente. E aqui eu estou dizendo duplicação não autorizada, por quê? Porque daqui a pouco, toda vez que eu vou mudar de um modo para o outro, ele pede para eu salvar. Você tem que salvar. Então, salvei. Aí eu falei duplicação não autorizada, já diria que eu tenho 900 mil, 1.100 nomes vulgares. Se eu quiser escrever um nome lá, que eu penso que eu não tenho, que veio de uma lista, que eu penso que eu não tenho, aí eu vou lá e taco aqui um aguano, ele não me deixa. Então, eu não vou ter 2 aguanos. Isso poderia dar problema no processamento. Que eu boto lá, aparece lá, me ordena por espécie, por classe de diâmetro. E volume. Eu quero volume na célula, por espécie na linha, por classe de diâmetro na coluna. Fazer esse tipo de coisa no banco de dados é brincadeira. Mas eu quero só fazer isso. Vai que eu tenho 2 aguanos. E parte dos meus aguanos eu usei um nome vulgar e parte eu usei outro. Ele vai até a contagem do número de espécies, ele vai dizer que eu vou mandar ele contar, claro, né? Aí ele vai contar errado, porque eu estou usando 2 aguanos quando não era para usar 2 aguanos. Então, olhando só 4 aqui, tudo bem, eu sei que já tem, não vou botar lá. Mas essa tabela tende a crescer muito, eu não vou ficar dando page down, pagear para saber se eu já botei ele ou não. Eu já digo logo que a duplicação não é autorizada, né? Que é um campo texto, indexado, por ser texto indexado, e a autorização não é autorizada. Aí eu tenho essa tranquilidade. O banco de dados ele é cheio dessas seguranças, dessa segurança de integridade, o que te facilita enormemente a vida. Facilita enormemente a vida. Talvez você já tenha visto relatórios, processamento, que uma coisa não bate do outro. Mas se eu somar isso daqui com isso daqui, às vezes bate, só não bate na decimal. No caso do ECO, você não tem essa não. Ah, não, bate, mas ou não bate. Ah, aqui está de um jeito, aqui está de outro. Aí por quê? Porque o cara saiu fazendo um copia e cola na planilha e ele não tem segurança. A planilha não tem segurança. O banco de dados tem. Sabe por quê? Porque todo o processamento que você faz é em cima da única tabela, do dado original. Mesmo que você faça zilhões de processamentos em cima, todo esse processamento ele é feito em cima do dado original. Se você quer corrigir alguma coisa, você vai lá no dado original e corrige, não corrige mais em lugar nenhum. Tá certo? Então, se você viu que Massaranduba, por ser um nome indígena, e por índio, língua indígena e africana, não ter
em geral, não ter alfabeto, não é? Você que o branco é que transformou lá aquilo ali em alfabeto. Aí, então, quando é isso, língua que não tem dicionário, que não tem língua escrita, língua que é falada, mas não tem escrita, você transforma, você tem que usar C cedilha, não é dois S, é C cedilha. Você usa Y, não é I, e por aí vai. Você usa K em vez de C, para indicar que aquele não é um nome escrito originalmente na língua. Deu meio-dia, eu vou encerrar agora a nossa gravação. Não vou encerrar agora não, que eu quero só saber quem está aí. Tem alguém aqui ainda? Eu. Opa! Então, eu quem? Rogério? Isso. Ô, Rogério. Ah, opa, oi. Olha só, desculpa, eu vou passar. Eu botei despertador, tinha que para terminar. Opa, obrigado. Eu acho que todo mundo pode aparecer, eu acho que é melhor. Você viu que a gente fez num formato um pouco diferente hoje. Eu apresentei a parte teórica, que vai ficar lá em cima, e apresentei a parte prática, no braço, né, que é a parte que a gente quer assíncrona. Vocês podem preferir, professor, não, é muito barra pesada. Prefiro que grave a aula teórica, deixe lá em cima, a gente usa. Teoricamente é o que eu tenho, que é o que eu sou obrigado a fazer, e eu vou fazer mesmo. É só uma questão de possibilidade. Não, eu prefiro ouvir você falando na hora. Não, eu prefiro que você só esclareça a dúvida no começo, e aí a gente gaste só 2 horas na aula, em vez de 3, como a gente gastou hoje, gaste 2 horas só na aula, que é a parte prática. A parte prática misturada com esclarecimento de dúvida, de discussão de alguma coisa. Ou não, vamos fazer o seguinte, eu vou ter que gravar e vou ter que botar lá em cima de qualquer jeito. Não, mas eu prefiro que você fale, pode ter dúvida de pergunta na hora, mas aí a gente vai ter que ocupar as 3 horas. Não. Vamos, grava lá em cima, a gente assiste e depois a gente discute e faz a prática de 2 horas. Então a gente terminaria às 11 horas, seria de 9 às 11. Não é para você falar agora, como eu tinha dito, porque a gente não testou da outra forma. Então na semana que vem a gente vai testar dessa outra forma. Eu vou gravar a parte teórica, vou deixar lá em cima, você vai assistir ela antes da aula. Porque eu já não vou apresentar ela na aula, eu vou cair direto na prática, e nós vamos fazer de 9 às 11. Tá certo? Aí às 11 horas a gente bate um papo para fazer, e aí? Fazemos de um jeito ou fazemos de outro? Tá beleza? E aí decide depois já ter navegado nas duas. Essas duas tabelas aqui, pode jogar fora, porque eu vou botar um arquivo lá para você fazer o download, e a gente vai começar importando, que é aquilo que eu falei. A gente só importa. Criar mesmo, a gente cria muito pouca tabela. Tá beleza? Até semana que vem. Abração para todos. Até logo, professor. Até logo.